Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor encontre você exatamente onde você está agora. Que este momento de oração seja um abraço de Deus no seu coração. Hoje é quarta-feira, dia 29 de abril. Antes de iniciarmos este momento de recolhimento e fé, quero te pedir um gesto simples, mas de grande importância. Deixe o seu like neste vídeo. Com isso, esta oração chegará a mais pessoas, alcançará mais famílias e tocará corações que estão precisando de paz e esperança. Nesta noite de quarta-feira, dentro deste tempo santo e luminoso da Páscoa, nós nos reunimos mais uma vez diante do Senhor ressuscitado. Estamos na quarta semana do tempo pascal e a igreja inteira vive sob o sinal da vitória de Cristo sobre a morte. A alegria da ressurreição não é um sentimento passageiro, ela é uma certeza que deve ancorar cada dia da nossa vida, mesmo quando os dias são duros, mesmo quando o coração está pesado. Hoje, a liturgia da igreja nos apresenta uma figura extraordinária. Santa Catarina de Sena, virgem e doutora da igreja, que viveu com tal intensidade o amor de Cristo que chegou a carregar os estigmas do Senhor em seu próprio corpo. Ela era uma mulher simples, de família humilde, mas que ousou escrever aos papas e aos reis, porque dentro dela ardia o fogo do Espírito Santo. Catarina nos diz que a fé não é decoração da vida, a fé é a própria vida. E nesta noite, ela nos convida à não tibieza, à não mediocridade espiritual, mas à entrega total ao Senhor que nos amou primeiro. Talvez você chegou até aqui carregando o cansaço desta quarta-feira, o trabalho que não terminou, a conversa difícil que ficou no meio do caminho, a notícia que te preocupou, a saudade de alguém que você ama. Talvez também haja dentro de você uma gratidão silenciosa por algo que deu certo hoje, por uma graça que você recebeu e que ainda não nomeou. Tudo isso você pode trazer agora. O Senhor ressuscitado está aqui e Ele não se cansa de te ouvir. Agora, coloque diante do Senhor tudo aquilo que pesa no seu coração. Com o coração aberto e confiante, iniciemos a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor meu Deus, Pai eterno e misericordioso, Tu que és rocha firme sobre a qual eu construo cada dia da minha vida, vem ao encontro da minha fé nesta noite. Tu sabes que há momentos em que acreditar é fácil, quando tudo corre bem e a vida está em ordem, mas Tu também sabes dos momentos em que a fé vacila, quando o silêncio pesa, quando as orações parecem não ser ouvidas, quando o coração pergunta: onde estás, Senhor? Que eu nunca abandone o caminho da fé, mesmo quando não enxergo a saída, que eu não troque a Tua presença pelos consoles vazios que o mundo oferece, que eu tenha coragem de permanecer fiel, como Santa Catarina de Sena permaneceu, mesmo quando o mundo ao redor dela era um caos. Afasta de mim a tibieza, aquela indiferença espiritual que endurece o coração e torna a oração uma obrigação sem amor. Concede-me a graça de Te buscar com sede verdadeira, de Te encontrar no silêncio desta noite, de renovar meu compromisso de seguir contigo até o fim. Cura em mim toda a dúvida que me paralisa, todo o medo de confiar, toda a desconfiança que me faz andar com meus próprios olhos em vez de caminhar pela fé. Olha também por aqueles que se afastaram de Ti, Senhor. Visita aquelas pessoas que um dia creram, que foram batizadas, que receberam Teus sacramentos, mas que hoje se encontram longe da igreja, distantes da oração, vivendo como se Tu não existisses. Estende Tua mão sobre aqueles que perderam a fé depois de uma grande dor
de uma perda irreparável, de uma decepção que os fez fechar o coração. Visita os jovens que cresceram numa família católica, mas que hoje se sentem perdidos, sem referências espirituais, sem ancoragem. Alcança com tua graça aqueles que ninguém mais ora por eles. Onde houver dúvida, traz a certeza do teu amor. Onde houver frieza espiritual, traz o fogo vivo do teu espírito. Onde houver abandono, traz o reencontro com a tua misericórdia. Eu confio em ti, Senhor, porque tu nunca falhas. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre, e a tua fidelidade não tem limites. Amém. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, guerreiro de Deus, guardião que não dorme nem descansa, nesta noite de quarta-feira eu te chamo com confiança para vigiar sobre a minha casa e sobre todos os que eu amo. Que eu viva protegido das armadilhas do inimigo que se disfarça de bem para destruir por dentro. Que eu reconheça as mentiras sutis que tentam confundir minha mente, as tentações que chegam com roupagem de liberdade, mas que conduzem ao cativeiro. Afasta de mim qualquer influência negativa, qualquer energia de inveja, de maldade, de rancor que alguém possa ter enviado contra mim ou contra a minha família. Concede-me discernimento para escolher o bem e força para resistir ao mal, mesmo quando o mal parece atraente. Que eu me deite esta noite em paz, sabendo que tu velas à porta do meu lar. Olha também por cada família que está sob ameaça espiritual. Visita os lares onde há confusão, onde o espírito da divisão entrou e está corroendo o amor entre esposo e esposa, entre pais e filhos. Estende tua mão protetora sobre as crianças e os adolescentes que estão expostos a conteúdos destruidores nas redes sociais, que estão sendo seduzidos por filosofias que os afastam de Deus e da família. Protege os idosos que vivem sozinhos e vulneráveis. Guarda os trabalhadores que saem cedo e voltam tarde, que percorrem estradas perigosas. Que tua espada de fogo vá à frente de cada pessoa que está sob tua proteção esta noite. Onde houver escuridão espiritual, traz a luz de Deus. Onde houver ameaça, traz a paz do Senhor. Onde houver o poder do inimigo, traz a vitória da cruz de Cristo ressuscitado. Nas tuas mãos, São Miguel, deposito a guarda da minha casa. Que o teu escudo esteja sobre nós enquanto dormimos. Amém. Espírito Santo de Deus, luz que ilumina a mente, paz que acalma o coração, presença divina que habita em nós desde o dia do nosso batismo, vem sobre mim agora, neste silêncio da noite, e renova o que o dia desgastou. Que eu me liberte de todas as preocupações que o meu coração guardou ao longo desta quarta-feira. Que eu solte os pensamentos que giram em círculos sem encontrar saída, as angústias que voltam sempre que deito a cabeça no travesseiro, os medos noturnos que amplificam tudo e fazem pequenos problemas parecerem montanhas intransponíveis. Afasta de mim a ansiedade que rouba o sono e a tristeza que não tem nome preciso. Concede-me a graça de abandonar nas tuas mãos tudo o que não posso resolver esta noite, tudo o que não depende de mim, tudo o que só tu podes transformar. Cura em mim as feridas da memória que às vezes acordam no silêncio e doem como se fossem novas. Dá-me um coração tranquilo e uma mente em paz. Olha também por todos aqueles que esta noite estão no escuro de uma crise emocional. Visita aqueles que estão com o telefone na mão sem ter coragem de chamar alguém, que estão chorando sem saber explicar o porquê, que sentem que o peso é grande demais. Estende tua mão sobre os que sofrem de depressão, de ansiedade severa, de pânico que os paralisa. Visita os que estão internados em hospitais psiquiátricos, longe da família, em silêncio que poucos compreendem. Alcança com tua ternura os que estão acordados neste exato momento, esperando que a noite passe para respirar melhor. Onde houver angústia, traz a tua paz que ultrapassa todo o entendimento. Onde houver insônia e agitação, traz o descanso santo. Onde houver trevas interiores, traz a tua luz suave e poderosa. E que amanhã, quando o sol raiar, cada um que orou esta noite acorde renovado, com novos olhos para enxergar as tuas graças.
Eu confio em Ti, Espírito Santo, pois Tu és o Consolador que nunca abandona. Amém. Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, Tu que tocaste os olhos dos cegos e fizeste os paralíticos caminhar, Tu cujos pés ressuscitados ainda carregam as marcas do amor que não recuou diante da dor, olha agora para a fragilidade do corpo humano nesta noite. Que eu cuide bem do corpo que Tu me deste, porque ele é templo do Teu Espírito. Que eu não negligencie os sinais que meu corpo envia, que eu busque cuidado quando preciso, que eu descanse quando o cansaço me avisa que chegou ao limite. Afasta de mim toda doença que ainda não se manifestou, todo processo que cresce em silêncio no meu corpo sem eu saber. Concede-me saúde para continuar servindo a minha família, para continuar sendo presença de amor para aqueles que dependem de mim. Cura em mim toda inflamação, toda dor crônica, toda fraqueza que carrego há anos sem resolução. Olha também por aqueles que esta noite estão nos leitos dos hospitais e das UTIs. Visita cada paciente que está esperando um diagnóstico, que está com medo do resultado de um exame, que está acordado numa cama de hospital, ouvindo os sons da noite clínica sem conseguir dormir. Estende tua mão sobre os que têm câncer, sobre os que vivem com doenças do coração, sobre os diabéticos que lutam todos os dias para manter o equilíbrio. Visita os asilos, onde há idosos que sentem saudade, que esperam uma visita que às vezes demora. Abençoa os médicos e enfermeiros que estão de plantão agora, que cuidam dos corpos com dedicação, que carregam o peso de outras vidas nas suas mãos. Onde houver doença, traz a tua cura que vem de dentro para fora. Onde houver dor que não passa, traz o teu conforto que a medicina não alcança. Onde houver desânimo de quem cuida, traz força renovada. Nas tuas mãos poderosas e misericordiosas, Senhor Jesus, eu deposito minha saúde e a saúde de todos os meus. Amém. Senhor Deus, Criador do amor e da família, Tu que desde o princípio disseste que não era bom que o homem estivesse sozinho e que uniste homem e mulher no laço sagrado do matrimônio, olha esta noite para cada lar onde há pessoas que se amam, mas que às vezes não sabem como demonstrar esse amor. Que eu saiba ser presença de paz dentro da minha casa. Que eu leve para o lar não o cansaço irritado do dia, mas o coração disposto ao diálogo, à escuta, à ternura. Que eu não guarde rancor nas palavras não ditas, nas situações não resolvidas. Afasta de mim o orgulho que me impede de pedir perdão primeiro. Concede-me sabedoria para falar no tempo certo, paciência para ouvir sem interromper e amor que persevera mesmo quando é difícil amar. Que o meu lar seja um lugar onde a graça de Deus habita, onde as crianças crescem sentindo segurança, onde os mais velhos são tratados com dignidade. Olha também pelas famílias que estão em crise nesta noite. Visita os casais que estão dormindo virados um para o outro, mas com o coração afastado, que já não conversam de verdade, que já não rezam juntos, que se tornaram estranhos sob o mesmo teto. Estende tua mão sobre as famílias que estão sendo destruídas pela infidelidade, pelo vício, pelo silêncio cruel que corrói mais do que qualquer briga. Visita as mães que criam os filhos sozinhas, sobrecarregadas, sem quem as ajude ou as valorize. Olha pelos filhos que estão longe de casa, que estudam ou trabalham em outra cidade, que os pais rezam por eles toda noite sem saber se estão bem. Onde houver desentendimento, traz a reconciliação. Onde houver frieza, traz o calor do teu amor que aquece tudo. Onde houver família desfeita, traz a graça do recomeço. Eu confio, Senhor, que Tu és o fundamento de todo amor verdadeiro. Amém. Pai de misericórdia, Deus que vês o fundo de cada coração sem julgamento, mas com o amor de quem quer salvar e não condenar, eu venho diante de Ti nesta noite com a consciência de que este dia não foi perfeito. Houve momentos em que não fui o melhor de mim mesmo. Palavras que saíram com aspereza quando poderiam ter saído com suavidade. Pensamentos que eu deixei crescer sem resistir. Atitudes que magoaram alguém sem que eu tenha pedido perdão. Omissões. Aquelas vezes em que eu vi uma necessidade e passei por ela como se não fosse comigo.
Que eu não durma esta noite com o peso dessas falhas me aprisionando, que eu as traga todas diante de Ti, que as confesse com humildade sincera e não apenas com palavras automáticas. Afasta de mim a soberba que me impede de reconhecer meus erros. Concede-me contrição verdadeira, não o arrependimento superficial que some de manhã, mas aquele que transforma o coração e muda o comportamento. Cura em mim toda raiz de pecado que está escondida nas profundezas, aquelas tendências que eu já conheço, mas que ainda não consegui vencer sozinho. Dá-me coragem de buscar o sacramento da confissão, de me aproximar do Teu perdão de forma plena e sacramental. Olha também pelos que carregam culpa antiga nesta noite. Visita aqueles que cometeram erros graves no passado e que ainda não conseguiram se perdoar, que acordam de madrugada com o peso de algo que fizeram anos atrás. Estende Tua mão sobre os que estão presos, sobre os que erraram muito e que precisam saber que Tua misericórdia é maior do que qualquer falta. Visita os que se afastaram dos sacramentos por vergonha, por medo de julgamento, por não acreditar que ainda podem ser acolhidos. Onde houver culpa que aprisiona, traz a liberdade do Teu perdão. Onde houver coração endurecido contra si mesmo, traz a ternura da Tua misericórdia. Onde houver afastamento, traz o chamado do Teu amor que nunca desiste. Nas Tuas mãos, Pai de misericórdia, eu deposito tudo o que fui e tudo o que ainda quero ser. Amém. Nossa Senhora, Mãe Santíssima, Mãe de Deus e minha Mãe, chegamos ao fim desta oração e eu não quero encerrar este momento sem Te colocar nas minhas mãos tudo o que rezei, tudo o que pedi, tudo o que carrego no coração, porque Tu, Mãe querida, levas ao Teu Filho Jesus cada pedido dos Teus filhos com uma intercessão que nenhuma outra pode igualar. Que eu viva sob o Teu manto com confiança de filho. Que eu Te reconheça como minha mãe, não apenas nas orações, mas nas decisões do dia, nas escolhas que faço, nas encruzilhadas onde não sei qual caminho tomar. Afasta de mim tudo o que Te desagrada e que desagrada ao Teu Filho. Concede-me a graça da humildade que Tu possuíste em grau perfeito, aquela humildade que não se rebaixa com fraqueza, mas que se inclina diante de Deus com a força de quem conhece seu lugar. Cobre com o Teu manto sagrado cada membro da minha família, meu esposo, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus irmãos, meus netos. Que nenhum deles se perca, Mãe. Que Tu sejas a primeira presença que eles sintam quando acordam pela manhã e a última proteção que os envolve quando fecham os olhos à noite. Olha também pelas famílias que não têm quem reze por elas. Visita os lares onde ninguém conhece Teu nome, onde nunca houve uma imagem Tua, onde as crianças crescem sem saber quem és. Estende Teu manto sobre os doentes, sobre os abandonados, sobre os que estão à beira da morte neste exato momento e que precisam de uma mão de mãe para atravessar aquela passagem. Intercede pelas almas do purgatório, especialmente as que não têm ninguém a rezar por elas. Leva ao Teu Filho Jesus todos os pedidos que foram feitos nesta oração desta noite e acrescenta a eles a Tua intercessão poderosa, que nunca foi recusada por Ele. Onde houver dor, traz o conforto de mãe. Onde houver solidão, traz Tua presença suave. Onde houver medo da morte, traz a certeza do Filho ressuscitado que nos espera. Mãe de Deus, rogai por nós. Nas Tuas mãos santas, Mãe querida, eu deposito esta noite, este lar e todos os que eu amo. Amém. Antes de encerrarmos este momento de oração, quero agradecer de coração por você ter permanecido aqui comigo até o fim, rezando, confiando, se entregando ao Senhor. A sua presença aqui não é acidente. É resposta a um chamado de Deus que colocou em você o desejo de orar antes de dormir. Agora rezaremos juntos o Pai Nosso, como Jesus nos ensinou, e em seguida a oração ao Espírito Santo, pedindo que Ele nos envolva com sua luz e nos conceda o descanso que o corpo e a alma precisam. Com fé e confiança, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui em oração comigo, quero te fazer um pedido especial como prova da sua fé e da sua confiança no poder de Jesus Cristo. Peço que você escreva aqui nos comentários: Jesus Cristo é o nosso Salvador. Que Deus sempre abençoe a sua caminhada e fortaleça a sua fé. Boa noite. Durma em paz sob a proteção do Senhor. Amém. Boa noite.